Bom dia a todos, estamos aqui para apresentar hoje sobre o rustenguismo. Muitas pessoas podem ainda ter alguma dificuldade em conhecer sobre essa doutrina de Jean-Baptiste Rustin, um contemporâneo de Allan Kardec, que escreveu os 4 evangelhos, a inspiração dos 4 evangelistas, assim autoproclamados, através da mediunidade da médium Collignon. Nós temos comentários de Allan Kardec a esse respeito, e devido a não ser muito projetado o nome de Rustem, hoje nas casas espíritas, talvez muitos nem o conheçam, mas conhecem a sua doutrina, porque ela está bastante disseminada nas obras. Nós vamos tratar um pouco disso em outro momento. Hoje, nós vamos apresentar aqui a doutrina, brevemente, de Rustem e as diferenças dessa doutrina para aquilo que é colocado nas obras de Allan Kardec. Em outros momentos, vamos sim, em outro vídeo, colocar como essa doutrina está impregnada nas obras, e principalmente nos romances mais consagrados aí no movimento espírita brasileiro conservador. Vamos nos valer de algumas fontes, evidentemente, que já trouxeram esse trabalho para nós. Herculano Pires é um grande autor que há muitos anos mostrou os erros aqui no Brasil do rustenguismo. Tem uma obra chamada O Verbo e a Carne, em que comenta bastante sobre isso, e serviu de fonte para muitos outros autores que fizeram essas críticas filosóficas. Mas para a nossa síntese, nós vamos utilizar principalmente 2 autores mais recentes, contemporâneos, que são o Sérgio Aleixo, grande autor, grande pesquisador espírita, kardecista, e também Arilex, que fez um texto bastante resumido e sintético sobre o assunto. Vamos, primeiramente, colocar o que é a obra, né, chamada Os 4 Evangelhos, que originalmente foi publicada em 3 volumes, mas no Brasil saiu em 4 volumes. Essa obra tenta explicar, por meio de princípios ditos espíritas, ou pretensamente espíritas, como eram os fatos concernentes à vida de Jesus. As curas, o aparecimento e desaparecimento do seu corpo, a sua infância, a sua morte, a sua missão em geral. Também falar um pouco sobre o Consolador, né? Qual seria o futuro do Espiritismo. Essa obra aborda sobre isto. Traz ainda a visão do progresso das almas, oralmente, da encarnação, né? Através dos mundos, através dos corpos. Então nós vamos mostrar isso um pouquinho. Uma médium serviu de canal. E Rustem pegou toda essa fluidez de texto e publicou. Eu vou centrar aqui nas diferenças, né? Depois, quem quiser conhecer mais sobre o conteúdo completo da obra, que, né, procure as sínteses sobre a obra inteira. O que Kardec critica? Vamos começar daí. Kardec critica 3 pontos centrais na obra de Rustem. Na Revista Espírita de junho de 1866. Jean-Baptiste Rustem, na sua obra, a tese central ali, né, e que mais chama a atenção das pessoas, é a do corpo fluídico de Jesus. Essa é aquela que mais produziu polêmicas. Porque lá na obra de Rustem, Jesus não nasceu carnalmente. Um corpo fluídico, não material. Isso remonta à tese docetista, lá do passado. Uma tese ligada ao gnosticismo, que achava a matéria suja, a matéria uma coisa ruim, intrinsecamente. E que, por isso, espíritos muito elevados, né, o que é bom não pode se conectar ao ruim, ao mal. Então, Jesus, sendo muito bom, sendo muito puro, jamais poderia ter contato com a matéria, nascer na matéria, seria incompatível.
Ele tinha que vir com corpo fluídico. Então, tudo que ele fez, tudo que ele viveu, foi um teatro, né? Foi uma encenação. Ele aparecia como, no linguajar da doutrina espírita, um agênere. Esse ponto foi criticado por Kardec, porque então isso poderia tratar Jesus como um impostor. Jesus estaria, na sua vida, passando por dores, passando por sofrimentos físicos, passando por uma infância, e tudo isso, quando ele chora, quando ele sofre, quando ele sangra, quando ele está pequenino correndo com a mãe, tudo isso seria uma falsidade, então, da parte desse espírito. Porque nada disso seria real. Ele seria um impostor. E por que um impostor? Porque ele ensina às pessoas como sofrer, como passar pelo sofrimento, como encarar as dores, e a fazerem como ele. Mas ele mesmo não sente as dores, porque ele não tem corpo físico. Então, como as pessoas poderiam fazer como ele se as pessoas têm corpo físico? Então, isso seria um mal que Jesus tivesse essa postura, né? Uma fala do Durval Ciampone, que fecha bem essa questão do corpo fluídico. Veja bem, Durval Ciampone escreve em sua obra: se tudo em Jesus era só aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa no Jardim das Oliveiras, sua oração a Deus para que alistasse o cálice de seu lábio, sua paixão, sua agonia, tudo, até seu último grito no momento de entregar o espírito, não teria sido senão um vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida. Uma comédia indigna de um homem honesto e simples. Quanto mais, e por mais forte razão, de um ser também superior, numa palavra, teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Um outro problema é ligado à prolixidade do texto. Tá? Kardec avalia que era muito longo, repetitivo, e não ajudava muito a repetição para a clareza do texto. Daria talvez para reduzir o volume a um ou dois no máximo, né? Ao invés do tamanho que ele teve. Talvez até facilitasse o alcance e popularidade. Veja, até deu uma dica aí para o Rusteng. Rusteng não gostou muito disso aí, não. Mas o Kardec fazia essa crítica até consigo mesmo. Kardec sempre buscou ele próprio não cometer a prolixidade. E o controle universal do ensino é a terceira crítica, porque toda a obra de Kardec passou pelo controle universal. Essa não foi vamos dizer assim, uma crítica direta, mas é uma crítica que está implícita ali. Porque a metodologia é fundamental para uma obra ser considerada espírita, ter o cunho da doutrina espírita. E a obra de Rusteng não tem essa metodologia. Não passou pela concordância universal. Não teve comparação, não teve o exame da razão, da lógica cerrada que Kardec utilizava, muito menos o controle da ciência. Apenas 4 espíritos, se dizendo os 4 evangelistas. Qual foi a crítica? Qual foi a identificação feita, o critério para isso? Não há. Uma médium, Émile Collignon. Kardec disse que para o controle universal funcionar e você ter mais garantia, era preciso que fosse passado pelo crivo de vários médiuns, de vários lugares diferentes, desconhecidos entre si, para não sofrerem a mesma influência. Jamais o que vinha por um médium só poderia ser considerado doutrina espírita, né, pronta e acabada. Então, tudo isso serve como crítica aí, já do Kardec. Pois bem, deixando claro aqui que Rusteng não foi simpático com essas críticas, tá? Nada simpático. Os autores posteriores, pesquisadores depois, viram mais disparidades entre a obra de Rusteng e a de Kardec do que essas. Essa lista cresceu muito, tá? E é isso que nós vamos apresentar aqui. Valendo-me, então, destas sínteses que eu anunciei, vamos mostrá-la aqui.
Quem foram esses autores? Alguns nomes, tá? Durval Ciampone, Gélio Lacerda, Wilson Garcia, Nazareno Tourinho, o próprio Herculano Pires, fizeram excelentes pesquisas sobre essas teses rustanguistas, mostrando as diferenças com Kardec. Além, claro, do Sérgio Aleixo e do Arilex, que nós estamos aqui mencionando, colocando, então, numa pequena lista que eu vou compartilhar aqui na tela, as diferenças entre as doutrinas de Kardec e de Rusteng. Então, como você pode ver, à sua direita tem aqui o que Rusteng falava e à sua esquerda o que Kardec falava, ou as doutrinas deles, né? Em Rusteng, como nós já vimos, Jesus teve apenas o seu corpo fluídico, ou seria um agênero. O corpo material era apenas aparente. Já em Kardec, não. Jesus teve um corpo carnal verdadeiro. Ele era um espírito encarnado. Ainda que ele fosse um espírito superior, um espírito puro. Tá? Outro ponto importante, a gravidez. Então, isso é uma consequência, né? E o parto de Maria teriam sido apenas aparentes, produzindo uma ilusão. Claro, por quê? Se Jesus não nasceu, o parto foi uma fraude. Né? Como é que isso aparece no texto? Eu vou ler para vocês. Os espíritos prepostos à preparação do aparecimento do Messias na Terra reuniram em torno de Maria fluidos apropriados que lhe operaram a distensão do abdômen e o entumeceram. Seu parto foi igualmente obra do Espírito Santo, porque também foi obra dos Espíritos do Senhor e só se deu na aparência, tal como a gravidez. Veja bem, a tese rustenguista. Já em Kardec está claro que a concepção, a gravidez e o parto de Maria foram naturais, por mais que providenciais. Isso está claro na Gênese. Né? Tudo, da concepção até a sua morte, ocorreu de maneira natural, no comum dos homens. Toda a vida de Jesus foi apenas aparente. Nascimento, crescimento, alimentação e morte foram ilusórios na tese rustenguista. Ao passo que, como falamos, para Kardec, Jesus realmente nasceu, cresceu, alimentou-se, sofreu e morreu fisicamente. Então, na tese de Kardec, nós temos que Jesus não foi, de modo algum, um impostor. Tudo que ele viveu foi real. Sofrimento real, exemplo real. Consequentemente, também, já vamos acrescentar que o leite mamado por Jesus, segundo a tese rustenguista, era devolvido pelos espíritos ao sangue da mãe, sem que ela o soubesse. Na tese de Kardec, Jesus mamou normalmente por seu organismo biológico. Para Rusteng, os milagres decorrem principalmente do fato de Jesus possuir corpo fluídico, ou seja, todos os eventos ligados à vida de Jesus, curas, levitações, etc., tudo porque ele era um fluido. Já em Kardec, não. Os milagres, entre aspas, decorrem do elevado domínio de Jesus sobre fluidos e leis naturais. Ele realmente conseguia fazer o transporte, as curas pela manipulação fluídica, né? Ou magnetismo. É diferente da tese rustenguista. É assim que Rusteng explicava os grandes feitos da vida de Jesus. Andando sobre a água. Jesus andava sobre a água porque ele era fluídico. Kardec não usa isso. Ele usa a questão da bicorporeidade, né? O corpo físico em um ponto e o corpo perispiritual em outro ponto. O desaparecimento do sepulcro, que foi até o grande mote lá para a mudança da Gênese. Para o Rusteng sumiu porque nunca teve corpo, né? Simplesmente sumiu lá do sepulcro. Já em Kardec, não. Pode ter sido um fenômeno de transporte, ou até mesmo Kardec evoca a ideia de remoção clandestina. Está lá no livro A Gênese, na 4ª edição, que é a que ele coloca no catálogo racional de obras, para se fundar a Biblioteca Espírita. Em Rusteng, Jesus sempre esteve revestido apenas do corpo fluídico,
inclusive antes da crucificação. Para Kardec, Jesus só aparece com o corpo fluídico depois da morte física na cruz. Quando ele aparece a Maria Madalena, quando ele aparece aos apóstolos, aí sim dá para identificar que ele aparece e desaparece em ambiente fechado, que ele muda de aparência, ele nem é reconhecido, que ele vai embora e some. Aí é outro patamar. Então Kardec mesmo fala que após a crucificação, ele apareceu como um agênero, mas após a morte, até a cruz, ele foi corpo físico para Kardec. Em Rustem, outra diferença, havia os tais de espíritos crísticos, que eles não podem encarnar na matéria, olha a tese dele. Somente podem aparecer fluidicamente. Isso aqui já é uma generalidade, não só sobre Jesus. Na tese de Kardec, espíritos puros não estão impedidos da encarnação. Eles são missionários, eles podem assumir corpos físicos na encarnação. Só que a diferença é que eles não vão sofrer provas e expiações como nós. Eles vão vir com a missão. Olha aqui o grande problema. Rustem diz que Jesus não sofreu dor física, apenas sofrimento moral. Isso é um problema. Enquanto para Kardec, o sofrimento físico de Jesus foi real. Esse é o ponto que faz de Jesus o impostor, segundo Kardec, na tese de Rustem. Outro assunto difícil de digerir em Rustem é essa do regenerador. Veja bem, segundo a obra de Rustem, ainda virá um tal de um espírito regenerador, representando o Consolador, que completará a obra espiritual da humanidade. Tá? E ele virá com um papel de Espírito Santo da Igreja Romana. E isso dificulta, porque tira o papel do Espiritismo aqui, como regenerador e consolador. Vamos falar um pouco sobre isso, aproveitando aqui a própria fala do Rustem. Eu vou ler para vocês a passagem que está em Rustem. Os vossos médiuns só entrarão no gozo completo de suas faculdades medianímicas quando estiver entre os homens o regenerador, diz Rustem, citando aqui. Espírito que desempenhará a missão superior de conduzir a humanidade ao estado de inocência, isto é, ao grau de perfeição a que ela tem de chegar. Debaixo da influência e da direção do regenerador, caminha o chefe da Igreja Católica, a qual será então católica, na legítima acepção desse termo. Católico em grego significa universal. Pois estará em vias de se tornar universal, como sendo a Igreja de Cristo. Veja bem. Então, Rustem, de certo modo, diz que a Igreja Católica se tornará a Igreja Universal. Coloca tudo sob os auspícios dela. E que o chefe da Igreja Católica é que vai andar sob a direção do regenerador. É interessante como o Rustem, curiosamente, liga toda a sua visão ao catolicismo, né? O papel do espiritismo aí é perdido. Já, como vemos em Kardec, na Gênese, o Consolador prometido é o espiritismo, bem diferente. Que é inaugurado com a codificação. Né? E quando o Rustem fala que é o regenerador, o espírito regenerador, ele está se referindo a um espírito só. Enquanto que a doutrina dos espíritos são vários espíritos. Inclusive, a gente pode citar que a grande maioria dos espíritos que trabalham na codificação vieram também da Igreja Católica, mas eles não falam disso. Eles falam de uma doutrina universal, não ligada a uma instituição. E também não é um espírito só, são vários. É um conglomerado, é uma coletividade de espíritos que têm opiniões
que divergem em alguns pontos, mas eles são unânimes na parte universal. Ou seja, a Constituição Universal de Verdades, de pontos de reflexão, que está lá na obra O Livro dos Espíritos. Todos eles são unânimes em assinar aquele livro. Porque é importante a gente entender que ali a obra dos Espíritos é coletiva, ela não é individual, não é de poucos, de um grupo pequeno, não. São coisas importantes para a humanidade toda, não é para um grupo de religiosos ou um grupo que segue um determinado pensamento. Por isso a união da ciência e da religiosidade. Aí existe sim uma universalidade, como ele gostaria de pontuar, mas na verdade ele fica muito na parte mística da coisa, o Rustang. Quero somar no seguinte sentido, que está muito claro até aqui que a trajetória se desligou, se desvirtuou para uma outra proposta. Essa proposta rustanguista enquanto espiritualista não tem problema nenhum, até porque um estudante de filosofia não teme livro algum, e muito menos a doutrina dos espíritos, teme o debate e a busca pela verdade no sentido filosófico pleno, né? E a gente sabe que tem que estar aberto e tem que estar com responsabilidade dentro dessa questão metodológica. Daí fica claro que o rustanguismo tomou força na FEB, na Federação Espírita Brasileira, porque foi transplantado da França após morte de Kardec, por também uma tentativa até, vamos dizer assim, de avançar, o que é bom. O problema é que, de fato, o ocultismo místico tomou conta de toda essa reflexão. E a doutrina espírita não teria nada com isso se não quisesse, né, tornar essas visões ocultistas parte da doutrina dos espíritos. Então, é nesse ponto que eu acho que se tem um divisor de águas, claro, e não se trata de proibir ou de condenar, mas se trata justamente de responsabilizar o caminho que cada um segue, né? Então, o Rustang, na minha análise, ele de fato não estava nada bem do silogismo, né, ou da lógica, porque ele trata toda essa abordagem com ilogismo, com falta de lógica, no sentido que ele parece que não leu o Livro dos Médiuns, ele não leu, porque ele, com essas falas, ele tá distante do método espírita quilômetros, e também não leu o Livro dos Espíritos, e se ele leu, deu de ombros e não entendeu, e aí a gente vê que é a falha do ser humano, né, de querer avançar no empolguismo, querer avançar mesmo no bem, e acaba que contribui negativamente, porque toda essa obra faz referência à aparência de Jesus, e ao mesmo tempo uma forçação de uma religião católica, ao qual a gente tem um maior respeito, mas que nada tem a ver com uma doutrina que é a proposta kardecista, mesmo que universalista e aberta, mas com suas bases, com seus conceitos, com a sua epistemologia já bem delineada no campo da responsabilidade filosófica. Mas que tem que se fazer esse link, né, que o rustanguismo, de fato, tomou corpo na França após o desencarne de Kardec, de uma tentativa de interpretar, né, a doutrina sem o filtro, sem a lógica e sem o bom senso. E isso causou muita confusão, e é disso que a gente tem que tratar daqui por diante, né, desmistificar e clarear essas questões. Veja bem o que Rustang continua afirmando. Como já vemos no próprio texto, né, ele diz que a mediunidade só alcançará pleno desenvolvimento com a vinda do regenerador. Quer dizer, é como se os médiuns, ele acaba de dizer, como eu li, os vossos médiuns só entrarão no gozo completo de suas faculdades medianímicas quando tiver entre os homens esse regenerador. Ora, mas sem Kardec, a mediunidade é a faculdade natural, que pode se desenvolver em qualquer época, e já está aí, né? E o espiritismo já se vale da mediunidade para produzir as comunicações, e a própria doutrina espírita já foi feita com base nessa mediunidade. Então, é outra diferença marcante. Agora, um ponto complicado. Veja bem, espíritos elevados, diz Rustang, podem decair
e passar pela condição de criptógamos carnudos. Já vamos dizer o que é isso. Já em Kardec, não tem essa de espírito elevado poder decair. A evolução espiritual é contínua e irreversível, né? Não há retrogradação dos espíritos. Isso já é um avanço em relação à doutrina da metempsicose da antiguidade. Na antiguidade, sim, se acreditava, entre os gregos, egípcios, né, que o homem podia reencarnar como um passarinho, como um lobo, como uma plantinha, conforme ele fosse bondoso, malvado. Tá? Não é o caso da doutrina espírita, que coloca o progresso como uma lei inexorável. Então, aqui há um problema grave. Aqui ele complementa, né, a diferença. Há uma regressão punitiva para formas rudimentares, que são esses criptógamos carnudos, e veja, os espíritos encarnam nessas criaturas chamadas criptógamos carnudos. Eu vou ler para vocês o que é. Enquanto que na doutrina é claro que o espírito humano não regride aos reinos animal ou vegetal. Aqui tem uma descriçãozinha. Esse termo criptógamo é usado em botânica para designar vegetal que possui órgão reprodutor oculto. O acréscimo carnudo lembra músculo, carne, né? E aí remete ao reino animal. Então, seriam os espíritos humanos que regridem ao reino animal extremamente elementar. Assim Rustem descreve. Vamos ler no Rustem como é que está. São corpos rudimentares, tipos de larvas, tá? O homem aporta a essas terras no estado de esboço, como tudo que se forma nas terras primitivas. Eu até pedi para IA criar uma versão, e eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Vamos pôr na tela aqui. Eu joguei a descrição do criptógamo carnudo para a IA criar a imagem com base nela, na descrição do Rustem. Ficou assim. Tá aí o bichinho. Corpos rudimentares. O homem aporta essas terras no estado de esboço, como tudo que se forma nas terras primitivas. O macho e a fêmea não são nem desenvolvidos, nem fortes, nem inteligentes. Mal se arrastando nos seus grosseiros invólucros. Vivem como os animais do que encontram no solo e lhes convenha. As árvores e o terreno produzem abundantemente para a nutrição de cada espécie. E aí, claro, né, a gente tem que isso é um absurdo dentro da visão de Kardec. É um ponto que cabe a gente ler a crítica do Herculano Pires, no livro Verbo e a Carne, um parágrafo interessante aqui. Essa é a revelação da revelação, diz o Herculano Pires. Rustem copia e desfigura Kardec, acrescentando aos seus ensinos maiores absurdos. Note-se que essas criaturas estranhas em forma de larvas e lesmas são encarnação de espíritos humanos, que haviam atingido alta evolução sem passar pela encarnação humana. Depois de desenvolverem a razão em alto grau e de haverem colaborado com Deus nos processos de criação, chegando mesmo a orientar criaturas humanas, voltam à condição de criptógamos carnudos. Tá? E por que falam os reveladores em substâncias humanas? Por que não simplificam as coisas dizendo simplesmente que esses espíritos decaídos vão encarnar-se em lesmas? Porque é preciso enganar os espiritistas que aceitam Kardec e sabem que a evolução espiritual é irreversível, que o espírito humanizado não pode regredir ao plano animal. Tá aí, então, a crítica do Herculano Pires a essas forminhas aí. Os tais criptógamos. Vamos tirar isso aí. Parece aquela teologia do medo e da culpa de novo, né? É para espantar mesmo. Vamos colocar de novo o textinho na tela. Próximo ponto aqui. A encarnação humana é consequência da queda e constitui castigo para espíritos que faliram. Essa é a ideia do Rustem. Há uma ideia de queda. Há a ideia de que a encarnação é castigo
né? Ora, nunca corresponde à visão de Kardec, de que a encarnação humana é uma etapa normal e necessária do progresso das almas, né? Os espíritos passam pela feira da matéria como uma das etapas necessárias para o aperfeiçoamento. Não há ideia de queda. Isso aqui parece realmente que o Rustem está tentando salvar, de alguma forma, os dogmas da igreja, né? Aqui, outro ponto. Existem duas linhas evolutivas. Espíritos que nunca faliram, vocês viram enquanto eu estava lendo, né? Nunca faliram, e espíritos que caíram. Ao passo que aqui, em Kardec, não há isso. Todos os espíritos seguem a mesma lei de progresso. Não há essa de cair, né? É o que Rustem, em Rustem ficou chamado, né, na crítica de evolução em linha reta, né? Evolução em linha reta. Quer dizer, o espírito vai direto para a purificação. Como se nunca precisasse encarnar, né? Ele nunca falhou, por isso ele nunca encarna. Para nunca passar pela matéria. Mas em Kardec passa pela matéria. Aqui, ó, esse é o ponto seguinte. Alguns espíritos evoluem sempre em mundos fluídicos, aí, sem necessidade de encarnação humana. Já em Kardec não há espíritos privilegiados, dispensados da experiência encarnatória. Tá? Mas o que me chama a atenção é essas teses ter encontrado aderência no movimento brasileiro, no movimento estrangeiro, a nível de pensadores, vamos dizer assim, eruditos. Olha que interessante, né? Porque se ela está aí hoje sendo debatida, e para nós não tem problema nenhum, de novo, né, a gente não tem nada contra a obra, como espiritualista tem seu valor, ao qual a gente está observando claramente que é retrógrada, que é destituída de lógica, destituída de bom senso, né? Isso não é uma agressão, é uma constatação, né? A mim me chama a atenção a aderência do rustanguismo. Isso, para mim, é um retrocesso perigoso. E aí eu fico me perguntando como que pode algumas criaturas quererem adulterar alguns textos para acomodá-los em suas visões de mundos específicas. Então, que isso nos cause esse alerta no bem, assim, para a gente filtrar, né? Todos os pensadores, todos os livros. Então, a doutrina dos espíritos é uma proposta de estudo e libertação para vidas e vidas e vidas, né? E aí a gente vê da construção gigante de várias ideias robustas, responsáveis, e ao qual um contraponto com uma obra desse nível parece quase um desespero intelectual, vamos dizer assim, né? De colar algo que não tem base, né? Mas, como doutrina espiritualista, tem seu valor sempre, né? Outro ponto, então, para a gente avançar. Vejam quantas, né? Uma coisa se segue à outra aqui. Os 4 evangelhos, a gente já falou um pouquinho, apresentam revelações superiores atribuídas diretamente aos evangelistas. E eu até esqueci de falar no começo, mas também a Moisés, tá? Ao Espírito Moisés, que dirigia os 4 evangelistas ali na sua revelação da revelação. Enquanto que em Kardec a gente já sabe que a autoridade doutrinária vai no controle universal dos espíritos. Depois, também está em Rustem a revelação particular por um único grupo mediúnico, na verdade uma médium só. Já falamos que em Kardec tem que haver vários médiuns para o controle. Em Rustem predomina o recurso à revelação extraordinária e a explicações de caráter místico. Em Kardec, a razão e a observação que constituem critérios permanentes de validação doutrinária. Então é bem diferente o critério, né? O critério. E você vê como é que isso se impregna no espiritismo brasileiro. Ele é muito mais preso a explicações de caráter místico do que a
critérios permanentes de razão e observação para validar, né? Parece que pegou mais o modo rustanguista de aceitar um médium só, sem controle e com explicação mística aqui no Brasil, do que a razão e observação. Isso é o critério rustanguista, portanto, em detrimento ao do Kardec. Em Rustem, a humanidade de Jesus sendo aparente, o exemplo de Jesus se torna mais simbólico do que vivencial. Em Kardec, a humanidade de Jesus reforça o valor educativo, né? Exemplo moral. Em Rustem, os 4 evangelhos são a revelação da revelação, funcionando como um complemento superior da codificação. Enquanto em Kardec não há essa hierarquia de revelação acima da codificação. Isso é importante colocar. Porque o critério sendo científico, não há essa coisa de autoridade de quem fala. O critério é a certeza científica. E aqui a gente fala hoje já do docetismo também. Mas é importante frisar que em Kardec nós temos a preservação da realidade histórica da vida de Jesus, né? Ou seja, vincula-se mais ao Jesus histórico, enquanto o rustenguismo desprega da ideia do Jesus histórico. Então estão aí as principais diferenças de Kardec. Que é necessário, é bem-vindo e é urgente cada vez mais clarear essas questões. Eu, estudando agora, vem várias lembranças à tona, né? A questão da própria estrutura rustanguista não pode se perder de vista também a análise que a doutrina dos espíritos faz bem inicial e firme da questão do filtro, de não aceitar tudo que vem dos espíritos. Não é porque o espírito falou e falou que é Jesus que o médium vai aceitar, né? Segundo o livro dos médiuns. E já na obra de Rustang, pelo que a gente vê, até pelo tipo de abordagem de fala dos espíritos que se dizem evangelistas, e algumas falas são bem piegas mesmo, são bem de nível raso, vamos dizer assim, a gente já vê também o espírito que está por trás. Ao mesmo tempo, a gente tem consciência e noção que não é porque o espírito fala bonito que é um espírito superior. Mas aquele que fala que é sábio e que não detém o conceito das próprias palavras, também, né, está preso na própria condição de pseudo-sábio. Então, é um espírito mistificador. Então, o que a gente nota, assim, de muita facilidade, é o quanto essa obra é de mística e ocultista mesmo, né? E aí, de novo, tem seu valor o ocultismo, tem seu valor o misticismo, mas não é o caso de debater aqui, porque justamente a doutrina prega uma outra análise que foi bem delineada aqui, foi bem clara, do compromisso com a responsabilidade do campo do pensamento enquanto autonomia, enquanto liberdade, de fato, só se vai conseguir com responsabilidade diante das propostas filosóficas. A 10 de agosto de 2019, a FEB faz uma Assembleia Geral Extraordinária para retirar do seu estatuto as referências a Rustem. Porém, só isso é só um documento. Ainda tem, dentro do movimento espírita, inclusive nas casas espíritas, estudos sobre obras de Rustem, dos 4 evangelhos, mas fora desse contexto que a gente está colocando aqui. Que Kardec, em junho de 1866, faz essa análise que coloca aí os pontos principais. Podemos estudar os 4 evangelhos de Rustem? Podemos, sim. O próprio Kardec coloca lá um catálogo para montagem de uma biblioteca. Só que nós, espíritas, precisamos ter essa base científica, essa base, primeiro, se eu não tenho instrumentos para fazer a análise, então eu vou aceitar coisas de qualquer jeito. Uma pessoa novata que está entrando para estudar a doutrina espírita, se ela não passar por esse processo de estudo das obras fundamentais da doutrina espírita,
vai ficar muito difícil para ela fazer uma análise das obras de Rustang. Como o próprio Altemir falou, podemos estudar. Ela é um trabalho espiritualista? É um trabalho espiritualista numa visão de uma médium com espíritos denominados, que eles ainda se referem aos 4 evangelistas, ainda colocam a figura de autoridade bíblica de Moisés dirigindo, utilizando nomes de peso para justificar todas essas falas que Kardec refuta de uma por uma. Aí Kardec é tão generoso que ele comenta, olha, essa obra tem isso, tem aquilo, ela é antimetodológica, o método que eu usei foi esse, não condiz com o método que o Rustang utilizou. Então, assim, hoje dá para a gente fazer essa análise, mas tem toda uma caminhada para as pessoas novas que estão entrando. Então ela já tem que entrar sabendo que pode se estudar sim, mas primeiro estuda o método de Kardec, estuda a doutrina, que depois fica fácil de entender esse trabalho do Mustang, né? Com certeza, a FEB retirou do artigo 1º a referência a Rustem, mas mantém no artigo 63, como o Sérgio Aleixo deixou claro, a divulgação do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e coloca Rustem no mesmo patamar de Kardec na disseminação da fé. Então, a disseminação de Rustem continua enquanto está lá presente esse artigo também. Um pouco sobre como o rustenguismo se impregnou no Brasil é comentado por Herculano Pires e servirá como uma das reflexões finais aqui do nosso vídeo, no livro Verbo e a Carne, página 56. Herculano Pires pergunta: quais os motivos da penetração de Rustem no Brasil? Como e por que ele conseguiu enraizar-se na chamada Casa Máter? Por que nos defrontamos agora com uma recrudescência dessa pseudo-doutrina? Parece-nos, aí a resposta dele, né? Parece-nos que tudo se resume numa questão de formação religiosa, tendo por fundo a formação nacional brasileira e o período medieval do nosso desenvolvimento nacional. O rustenguismo chegou ao Brasil num momento crítico, quando a nossa cultura estava sendo abalada por várias infiltrações europeias. Entre essas, o espiritismo, que chegara da França e empolgara alguns espíritos cultos na segunda metade do século XIX. O rustenguismo se apresentou como integrado ao espiritismo e tocava de perto a sensibilidade mística de alguns ex-católicos. A obra trazia um grande alívio aos espíritas místicos, pois quebrava a frieza racional da obra de Kardec e restituía ao Cristo a sua condição sobrenatural. Para homens profundamente religiosos como Bezerra de Menezes, Antônio Luiz Sayão, Bittercun Sampaio e outros, cujos escritos atestam o predomínio do sentimento religioso sobre a razão crítica, a obra de Rustem surgia como uma tábua de salvação, livrando-os do racionalismo kardeciano. Era a volta ao maravilhoso, ao Cristo místico, divino no espírito e no corpo. Dessa maneira, Rustem devolvia a essas criaturas as ilusões perdidas da religião lírica que os embalara desde a infância. Não é fácil compreendermos hoje o clima religioso em que o espiritismo se desenvolveu entre nós. Houve, naturalmente, a dissidência racionalista, constituída por elementos que tendiam para o aspecto racional da doutrina. Daí a divisão, acentuada por Canuto de Abreu, na FEB, entre espíritas místicos e científicos. Então está aí a visão de Herculano Pires sobre isso. E é importante, então, nós fazermos distinções entre as duas doutrinas, para que o espírita não se confunda. Ao se tornar espírita, né, a pessoa quer esclarecimento. Ela não vai buscar a doutrina para ficar confusa, para ficar perdida. E quando ela se depara com uma série de respostas diferentes, divergentes, no meio do movimento espírita, e até incongruentes umas com as outras, isso piora o seu estado, a confunde mais. Então é um papel de uma sociedade de estudos esclarecer, mostrar o caminho, né, racional, o caminho lógico,
E o que Kardec traçou é este. É o da lógica, é o da razão. Então, para todos aqueles que queiram conhecer, a obra de Kardec traz sérias refutações e traz uma visão bastante distinta dessa de Rustem. Para quem quiser mais elementos, eu vou colocar na descrição do vídeo vídeos do Sérgio Aleixo, em que ele desenvolve mais a crítica ao rustemismo, tá? Também recomendo a obra dele, O Primado de Kardec, Metodologia Espírita e Cisma Rustenista, em que ele já faz uma grande análise sobre esse tema. E também tem as obras dele, bastante recomendadas, chamadas Que Espiritismo é o Nosso, volumes 1 e 2, que estão no seu site. A gente vai colocar também na descrição. Fechando então com as palavras aqui de Herculano Pires em Verbo e a Carne, página 60, muito de acordo com o que foi dito, é dever dos espíritas sinceros combater a mistificação rostenguista neste alvorecer da era espírita no Brasil. Ou arrancamos o joio da seara, ou seremos coniventes na deturpação doutrinária, que continua maliciosamente a ser feita. O Christogênere é a ridicularização do espiritismo, que se transforma num processo de deturpação mitológica do cristianismo. A doutrina do futuro nega-se a si mesma e mergulha nas trevas mentais do passado. O homem espírita verdadeiro e esclarecido converte-se no homem da era antecristã, no crente simplório das velhas mitologias. O Verbo e a Carne, Herculano Pires, página 60. Com isso, acho que podemos encerrar. Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo.